Olá, vamos para mais um bate-papo sobre saneamento rural, bate-papo sobre saneamento descentralizado, bate-papo sobre saneamento de comunidades isoladas. Conforme sempre temos feito, gostaria de agradecer a todos os participantes que estão nos assistindo ao vivo e todos aqueles que verão esse bate-papo por meio do link do YouTube em algum momento do futuro. Reforço, todos aqueles que desejarem, gostarem, tiverem interesse, inscreva-se em nosso canal. E também divulgue essa que é a palestra que nós veremos hoje, como todas as outras que aqui ocorreram e irão ocorrer no futuro. Recordando aí, os últimos 3 convidados propiciaram uma discussão mais voltada à gestão, visto que conversamos, por exemplo, com a Sonali sobre o Programa Nacional de Saneamento Rural, nós conversamos com o Rodrigo, do GAEMA, sobre os planos municipais de saneamento básico, e também com o Marcos Montenegro sobre as implicações da alteração do marco legal sobre o saneamento rural. Destaco que esse tema, gestão, sempre estará presente em nossos bate-papos. Isso é importante. Porque é fundamental que gestão esteja sempre presente. Afinal, não basta ter recurso, não basta construir um sistema, é preciso geri-lo. Senão, em pouco tempo, ele vai deixar de funcionar ou funcionará muito pior do que da forma como existia antes. Então, hoje, em função desse nosso planejamento, nós faremos uma pequena mudança dentro dos temas que nós estamos abordando. Hoje nós vamos discutir formas alternativas de saneamento. Vamos buscar mostrar que não há uma única forma de tratar o esgoto. Há uma grande diversidade de tecnologias e possibilidades. Por isso, hoje conversaremos com Guilherme Castanha. Ele tem uma grande experiência com saneamento descentralizado e sempre buscou aplicar a visão sistêmica da permacultura no desenvolvimento de projetos inovadores de manejo integrado da água. O Guilherme é fundador da Fluxus Design Ecológico. O site da Fluxus é fluxus.eco.br. Entre nessa página que vocês encontrarão diferentes e interessantes projetos que eles têm desenvolvido. Aqui, hoje, no nosso bate-papo, ele explanará a respeito de um olhar holístico sobre o saneamento. Então, desde já, muito obrigado, Guilherme, muito obrigado por ter aceito participar do nosso bate-papo. Reforço que somos muito gratos aí por participar. E a palavra é toda sua, viu, Guilherme? Maravilha, gente. Eu agradeço o convite, agradeço de novo a oportunidade de estar com vocês hoje aqui nesse final de tarde. Eu estou só com um pouco de delay no áudio, eu não sei se... Ok, então vamos lá. Vamos seguindo adiante por aqui agora, então. Eu vou fazer peço um segundinho só, porque eu vou reduzir o meu áudio, senão eu fico com dificuldade de falar e me ouvir com delay ao mesmo tempo. Ótimo. Bom, gente, então, retomando aí, agradeço novamente, obrigado o convite, Adriano e a equipe aí do grupo de pesquisa em tratamento de efluente e recuperação de recursos. Eu sou um grande admirador do trabalho desse grupo, tenho uma relação já de alguns anos, né? A gente vem costurando coisas em conjunto, e relações e contribuições, e para mim é um prazer estar por aqui compartilhando um pouco da nossa experiência enquanto Fluxus e um pouco da minha experiência pessoal ao longo desses últimos 15 anos, mais ou menos, que é o tempo que eu venho dedicando para aprofundamento dessa temática. Antes de mais nada, eu vou falar muito brevemente sobre a Fluxus. A Fluxus é um escritório que é um escritório de engenharia, mas que está pautado nessa integração entre ecologia e engenharia, né? Eu digo que a gente tem esse agradável desafio, agradável e prazeroso desafio
de reunir engenharia e ecologia, que por muito tempo foram vistos como coisas incompatíveis, mas à medida que a gente vai se aprofundando no tema da ecologia, a gente vai descobrindo como, então, a engenharia pode servir o desenvolvimento da vida, e é nessa forma que a Fluxus se coloca. Então, o nosso trabalho está voltado exclusivamente às questões de planejamento para o manejo do que a gente chama de manejo integrado de água, que é essa abordagem sistêmica de planejamento e gestão que enxerga a água como ela verdadeiramente é, como uma só, em que esses serviços de abastecimento e de gestão de água de chuva e de esgoto, eles são vistos de uma maneira integrada, de uma maneira holística. E aí a gente procura tomar proveito dessas inter-relações, dessas interfaces entre esses três serviços diferentes, mas sempre tendo como pano de fundo e como perspectiva central o planejamento para desenvolvimento da vida, né? A ecologia e a engenharia a serviço da vida na terra, da vida na paisagem e da melhoria da qualidade de vida para as pessoas. Então, bom, essa primeira imagem de cima que vocês veem é um pequeno recorte da vista lateral do primeiro projeto que nós desenvolvemos em São Paulo, é o edifício Harmonia 57, que fica localizado ali na frente do Beco do Batman. Para quem não conhece, ali a Rua Harmonia, essa baixada da Rua Harmonia fica ali perto do cemitério. E, enfim, foi o primeiro projeto que a gente foi convidado a desenvolver. Não tinha um viés específico para gestão do esgoto, mas a gente lidou com outros aspectos do projeto, e assim como esse, tem outros tantos projetos do nosso portfólio que estão disponíveis no nosso site. Então, quem tiver curiosidade pode consultar lá no fluxus.eco.br, eu deixo o endereço para o final também. Bom, a parte dos projetos técnicos que nós desenvolvemos, a gente procura dedicar um bocado de energia também para a promoção desse viés de desenvolvimento de projetos que nós levamos adiante na Fluxus, e nós produzimos um bocado de videoaulas e de cartilhas e já escrevemos um bocado de artigos também. Então, esse é um recorte de um trecho, de um vídeo, uma videoaula que a gente produziu e que está disponível no YouTube, chamado Esgoto como Fonte de Recursos, e que a gente ofereceu de uma maneira muito despretensiosa mesmo, assim, com o único e absoluto fim de compartilhar diferentes formas, aliás, uma forma radicalmente diferente de enxergar o esgoto, que é essa como fonte de recursos, não algo que precisa ter o foco central no tratamento, mas além de tratar, o que mais que a gente pode fazer com ele enquanto a gente purifica a água. Então, esse vídeo hoje tem quase 200 mil visualizações, e é motivo de constante interface, né, com o público geral. Assim, a gente enxerga nessas videoaulas uma forma muito rica de compartilhar um pouco desse conteúdo com o qual a gente vem trabalhando. E, como eu disse, além desse conteúdo em videoaula, tem também material escrito, né? Eu vou mostrar um pouco mais sobre isso, disponível em formato digital, inclusive. Bom, e a parte disso, a gente também apoia algumas iniciativas, desde iniciativas abertas, não institucionalizadas, e outras tantas já institucionalizadas. Essa imagem que a gente vê ao centro, lá à direita, a primeira formação técnica da Biosaneamento. Biosaneamento é uma ONG que está localizada em São Paulo e que atua no eixo São Paulo-Rio, levando saneamento ecológico para ocupações e comunidades urbanas em extrema vulnerabilidade social. Então, essa foi a nossa primeira formação para construção de um biodigestor de baixo custo, um biodigestor construído em anéis de concreto. Eu vou mostrar mais adiante também um pouco mais sobre ele. Bom, essa discussão sobre o esgoto como fonte de recurso, ela é parte de uma reflexão que demorou até um tempo a gente conseguir levar isso, a ter uma compreensão maior disso, porque nós naturalmente, e eu em especial, né, como comecei a Fluxus, tinha esse olhar de que, olha, vamos tratar o esgoto, vamos lidar de uma maneira ecológica, né, qual que é a melhor maneira da gente tratar o esgoto, com a melhor técnica, né?
E, na verdade, ao longo do tempo, a gente vai entendendo que não existe a melhor técnica em absoluto, mas a técnica mais apropriada para uma determinada situação. E como existem uma infinidade de situações, existem uma infinidade de melhores técnicas. E a gente também foi entendendo ao longo do tempo de que o tratamento do esgoto em si, ele era muito limitado por esse viés, por essa falta de compreensão, ou melhor, por um viés de compreensão que estava sempre relacionado ao ônus, né? Qual é o custo de um sistema de tratamento? E aqui a gente está falando de um espaço mais voltado à lógica do saneamento rural, né? Mas ao mesmo tempo sempre tem essa questão, né? Todas as questões sobre saneamento costumam se voltar ao valor, quanto que uma pessoa tem que investir, né? Qual o gasto que ela vai ter pontual para a construção de um determinado sistema de tratamento, né? E ao longo nessa nossa compreensão, a gente vai percebendo que, além dos benefícios óbvios de melhoria de qualidade de vida para a família que é atendida, ou para as famílias que são atendidas, e para o entorno imediato, existem umas possibilidades que estão fora de uma caixinha convencional, que é a possibilidade de verdadeiramente enxergar o esgoto como um cano de esgoto, como esse pote de ouro aí ao fim do arco-íris. Então, quando eu olho um cano de esgoto desaguando em algum lugar, para mim é quase como se a gente enxergasse um pote de ouro sendo desperdiçado, sendo jogado fora, né? E aí eu digo esse pote de ouro, quando eu falo disso, eu me refiro ao potencial de recuperação de água, de recuperação de energia e a recuperação de nutrientes que está disponível em qualquer fluxo, então, que eu vou chamar aqui de águas servidas, né? A gente chama de esgoto, essa mistura de todos esses fluxos de água, mas que existe também uma lógica aí mais refinada se a gente parte do pressuposto de que isso é uma composição de diferentes fluxos. Mas antes de entrar nisso, eu só queria destacar o nome de 3 pessoas e uma pessoa que é especialmente importante dentro do meu caminho aí como engenheiro de merda, falando de uma maneira muito carinhosa, inclusive, que é o Valmir Facchini. O Valmir era um seminarista que começou a atuar em 92 e 93, ele fundou o Instituto Ambiental, que é uma instituição que ainda existe hoje em dia, mas que ele promovia, então, a recuperação de recursos a partir da purificação do esgoto em comunidades em vulnerabilidade social extrema, assim, numa similaridade até razoável com o trabalho do que a Biosaneamento faz hoje, mas a lógica do OIA era da implantação dos biosistemas integrados. Então, era mais do que um sistema individual, unifamiliar, era um planejamento e envolvimento das comunidades para que elas pudessem tirar o maior benefício possível a partir desses processos de purificação das águas servidas. E quem os apoiou diretamente, quando eu digo apoiou, eu digo do Instituto Ambiental, foi, de um lado, o professor George Chang, que é um senhor que era um engenheiro ambiental que ficou baseado no Reino Unido durante muitos anos, mas que ele foi buscar na origem da família dele, na aquicultura, nos sistemas de cultivo aquático da China, a inspiração para o desenvolvimento do conceito dos biosistemas integrados. E, em paralelo com isso, tinha o Dr. Michael Braungart, que também estava chegando no Brasil e se associou ao Valmir, e junto dele veio a Katja Hansen, que é uma técnica também, uma química ambiental, e que eles todos em conjunto refinaram e aplicaram esse conceito dos biosistemas integrados no Brasil. E eu deixo aí o link embaixo, tem um vídeo muito precioso, que é esse reciclagem de bionutrientes. Deixa eu só... aqui. Reciclagem de bionutrientes e economia circular, pela Katja Hansen. Então, aí vocês conseguem assistir esse vídeo depois. É um vídeo que deve ter por volta de uns 20 minutos. E, bom, aí falando um pouco sobre essa separação de fluxos, por um tempo fiquei me provocando, né, nesse sentido de procurar entender
essa lógica de que naturalmente acontece no nosso corpo, que é uma separação do fluxo de sólidos e do fluxo de líquidos, né? A partir disso tem uma lógica meio até perdida, vamos chamar assim, que é de conectar isso tudo, conectar esses dois fluxos numa água que geralmente é potável, que pode vir de fontes mais ou menos escassas, né? Mas, enfim, se a gente enxerga essa separação que naturalmente acontece nesses fluxos do corpo humano, assim como nos outros animais, a gente entende, então, que tem uma certa concentração, principalmente de nutrientes, disponíveis na urina. E, curiosamente, a urina que concentra essa quantidade toda de nutrientes é líquida. Então, a gente tem uma facilidade, ou esse corpo permite que a gente produza os nutrientes em forma líquida, que podem ser facilmente transportados e conduzidos até alguma área segura para aplicação, né? Vale dizer que a urina ela é estéril, de uma pessoa saudável, né? A urina é estéril, e que então essa somatória dos nutrientes presentes entre os sólidos, né, que correspondem a cerca de só 50 litros por ano versus o líquido de 500 litros por ano, isso seria possível de produzir cerca de 230 quilos de cereais por pessoa. Então, se a gente falar que a urina corresponde a 95% dos nutrientes, a gente está falando aqui de mais de 200 quilos de cereais simplesmente a partir do uso de urina. A aplicação de urina ela é bastante simples, ela é interessante que quando ela é recolhida no momento da excreção, ela pode ser aplicada imediatamente com água na proporção de 10 partes para 1. Existem diferentes correntes que procuram valorizar a fermentação posterior, principalmente quando não se tem certeza da origem, da segurança, da qualidade dessa urina, né? Se de repente pode ter algum grau de contaminação por sujeitos que tenham aí que possam oferecer alguma capacidade de transmissão de doenças. Então, nesse caso, o material é acumulado e fermentado por um período aí de pelo menos 6 meses, né? E aí é interessante que a aplicação ela pode tecnicamente ser feita inclusive para hortaliças, mas que a gente precisa de um tempo de pelo menos 30 dias entre a aplicação e o consumo. Obviamente, se existe alguma restrição com relação a isso, pode ser aplicado para outras culturas que não de hortaliças, por exemplo, que têm contato direto, né? Podem ser aplicados nas raízes, inclusive. Então, é só uma questão de entender o grau de risco de que a gente está falando, né? Tanto da coleta dessa urina, quanto da eventual aplicação e do consumo desse tipo de alimento. Então, já que a gente está falando de separação, a gente também pode falar de separar os sólidos, e aí os sólidos também podem ser direcionados de uma maneira que dispensa o uso de água. Então, a gente pode falar de banheiros secos compostáveis. Então, essas imagens, essas duas da lateral, né, direita e esquerda, fazem referência a um mesmo tipo de banheiro que tem uma câmara compostável que recebe então os sólidos, e depois do uso a pessoa que depositou então o seu recurso humano, ela deposita uma certa quantidade de serragem para transformar isso num material inerte, e a partir desse momento então ele deixa de ser um vetor, um transmissor de doença, e passa a ser um material que pode servir como estruturador de solo, lembrando que a quantidade de nutrientes que está presente nele é muito pequena. Então, mais do que tudo, a gente está falando de criar um solo que seja capaz de acolher os nutrientes quando eles chegarem, né? Então, o solo precisa de estrutura para isso. E aí, bom, tem diferentes maneiras da gente trabalhar com banheiros compostáveis, com banheiros secos, né? Podem ser com câmaras compostáveis, podem ser sem câmaras, com câmaras menores, com recipientes que são removíveis e podem ser transportados para que essa compostagem possa acontecer num outro momento.
Então, esse é só um exemplo, é só uma referência que, obviamente, quem quiser pode pesquisar mais. Tem um livro muito bacana chamado Human Manure Handbook. Depois, na fase de perguntas, a gente pode compartilhar no chat e o título desse livro para quem quiser pesquisar mais. Ele está disponível em versão em português, inclusive. Bom, eu queria apresentar na sequência, então, um projeto que ele foi desenvolvido em conjunto com a IPESA, que é uma ONG que está estabelecida aqui em São Paulo, uma ONG de parceiros, e que a gente levou uma proposta de saneamento descentralizado para uma pequena microbacia dos Paulos, em que a gente implantou um total de 125 sistemas, entre essa combinação de sistemas que atendem um fluxo de água dos vasos sanitários, e aí a gente está falando de sistemas com água, e de irrigação de frutíferas e de sistemas de manejo de água cinza. Tá? Então, foram um total de 125 sistemas implantados, foram eliminadas 72 fossas negras, e a gente atendeu 84, quase 85% dessa microbacia. Para quem tiver a curiosidade, também tem um vídeo sobre esse projeto disponível no YouTube, o link está embaixo aí da tela. Bom, a gente recorreu a 3 tecnologias principais para o tratamento desse fluxo de água dos vasos sanitários. A primeira delas foi o vermifiltro, foi uma tecnologia que teve um acolhimento muito rápido, assim, muito fácil, porque a gente está falando de uma área de agricultores, em que o cultivo de agricultura orgânica é um padrão e na verdade, uma fonte de economia local. O maior polo de agricultura orgânica, até pouco tempo atrás, era essa região, na cidade de Biúna. Então, quando a gente fala de purificar a água e de recuperar nutrientes dessas águas servidas, para eles era algo que fazia muito sentido. Então, a gente trabalhou com vermifiltro, que eu particularmente acho que é uma tecnologia extraordinária. A gente também teve acesso a um material muito especial produzido pelo Francisco, aí do mesmo grupo, né, aí da FEC, e a gente bebeu também nessa fonte para desenvolver os nossos estudos e conseguir trazer para campo, aplicar na prática e levar adiante esses sistemas. Então, o vermifiltro, como diz o nome, ele é um sistema que é impermeabilizado, mas ele é um sistema que lida com filtragem. Ele não é um sistema que lida com detenção hidráulica, como a gente está habituado quando a gente fala de tanques sépticos de uma maneira geral, né? Então, a água simplesmente passa, ela chega, então, conduzindo, como um veículo, ela conduz esse material sólido, ele é depositado na camada superficial, onde as minhocas californianas digerem esse material fresco. Então, nesse substrato, que tem na faixa de 40 centímetros, recebe uma composição de serragem grossa, maravalha, ou eventualmente até de aparas de capim, e aí aqui embaixo a gente tem um sistema drenante, né, uma camada de diferentes espessuras de pedra, em que essa água, então, é acolhida, recebida e conduzida para a próxima etapa do sistema. Então, aqui no desenho eu coloquei para infiltração e frutíferas, isso cabe desde que a gente tenha um lençol freático distante do ponto de aplicação. Isso é sempre bom ser dito, né? Além do vermifiltro, a gente também propôs a bacia de evapotranspiração, que também teve um acolhimento bacana, mas a bacia de evapotranspiração foi dos sistemas menos usados, na verdade. A gente acabou trabalhando tanto com o vermifiltro e o biodigestor um pouco mais, mas a bacia de evapotranspiração também tem essa vantagem, de novo, de trabalhar só com o fluxo da água dos vasos sanitários, e é um sistema que aí produz de frutos de uma maneira muito segura, num sistema de baixa manutenção, tem uma área ocupada um pouco maior do que vermifiltro, né, significativamente maior do que vermifiltro, mas produz frutos que que oferecem, são capazes de ser consumidos em boa qualidade, e a gente tem um canteiro que acaba embelezando um quintal de uma casa qualquer, né? Então, é um sistema muito interessante, muito simples também de ser construído,
ele é replicado, a gente vê ele sendo construído no Brasil de fora a fora, de diferentes formas. Esse é uma das formas possíveis, construindo dentro de um espaço em alvenaria, mas também poderia ser construído dentro de uma bacia impermeabilizada com uma lona, com uma geomembrana, algo nesse sentido. E além disso, a gente também trabalhou com os biodigestores no modelo chinês, que também foi inspirado no trabalho do Instituto Ambiental. Isso foi uma adaptação minha, a partir da experiência de construção de um biodigestor aqui na minha própria casa. E eu entendi que nessa escala unifamiliar a gente poderia trabalhar com os anéis de concreto que poderiam simplificar a implantação desse sistema. Então, basicamente, a gente está falando de um sistema que produz bastante gás. Desculpa, na nossa experiência, inclusive em campo, lá no bairro do Verava, os botijões de gás começaram a ter uma durabilidade dobrada, então quem trocava o botijão de mês em mês passou a trocar o botijão de 2 em 2 meses. Vale lembrar que o consumo de biogás, ele, no caso de um uso em fogão, ele depende de um fogão adaptado, porque é um gás de baixa pressão, então precisa ser, para quem usa botijão, é um fogão que queima o gás do botijão e um fogão de baixa pressão que funciona com o biogás. Em termos de eficiência do sistema, a gente está falando de uma eficiência pouco superior a um tanque séptico, com a vantagem da gente ter nessa caixa de compensação, que também é chamada de prensa hidráulica, é um sistema que ele pressuriza o gás formado dentro do biodigestor, e por conta disso existe a possibilidade da gente também trabalhar essa caixa como um filtro anaeróbico. Então, essa composição aqui oferece uma eficiência bastante razoável de tratamento. A gente trabalha, inclusive, com a lógica dos wetlands, né, das plantas instaladas sobre essa caixa de compensação. Então, isso aqui tem contato direto com a água. No desenho aqui não está representando, mas ele tem contato direto com a água. Então, as raízes das plantas também atuam no sentido de melhorar a purificação do sistema. E aí a gente trabalha com a lógica também de enxergar a água cinza como um potencial irrigador do entorno de uma propriedade qualquer. Então, a gente pode olhar os diferentes fluxos de água cinza da casa, de uma cozinha, de uma área de serviço, ou de um banheiro, de chuveiro, no caso, né? Poderia estar sendo direcionado para diferentes áreas de irrigação de frutíferas, em diferentes formatos, como eu vou mostrar para vocês. Então, esse é um deles. Esse aqui é um sistema que em inglês se chama de branched tree, que é como se fosse árvores ramificadas, né? Uma analogia a essa ramificação que a gente faz com as tubulações e as caixas de passagem. Então, com isso, a gente consegue quebrar um fluxo, vamos dizer assim, se a gente tem uma canalização de água cinza para um determinado ponto, a gente, a partir de uma caixa de passagem e tubulações que correm em paralelo, saindo em nível, a gente consegue ir dividindo esses fluxos de uma maneira razoavelmente uniforme, até que a gente, então, tenha de um ponto de entrada de 300 litros, a gente eventualmente tenha uma distribuição para 6 pontos diferentes, com árvores frutíferas ou ornamentais, de 50 litros por dia. Então, isso é uma vantagem bastante positiva no sentido de levar essa condição de água e de nutrientes para áreas maiores, e com isso a gente eliminar praticamente a necessidade de uso de água potável para irrigação de árvores e arbustos, né? Aqui a gente consegue ver num corte a tubulação de água cinza chegando dentro de um anel escavado em torno de uma árvore frutífera, uma vala com 15 a 30 centímetros de profundidade e um preenchimento aí com palhas, com a palha de grama, né? Para manter essa estrutura sempre úmida e, ao mesmo tempo, impedir a insolação direta e propiciar, então, o direcionamento, a distribuição dessa água para todo o entorno da raiz da árvore. Uma outra alternativa é o uso aqui do círculo de bananeiras.
parte dessa mesma lógica de condução dessa água para um espaço que aqui a gente procura trabalhar com pedaços, com tocos de lenha, né, com tocos e galhos de maior diâmetro embaixo, até indo passando para diâmetros menores na superfície, até chegando com uma cobertura de palha. E basicamente a gente está falando da criação de um espaço com uma fauna muito rica, que não só purifica essa água à medida que ela vai infiltrando, mas com a presença desse material à base de carbono, a gente faz com que esse material passe por um processo de compostagem, né? E que então ele acolhe o material mais seco, rico em carbono, ele acolhe um pouco dessa umidade e vai liberando essa umidade lentamente. Então, ele vai liberando isso em impulsos muito pontuais e disponibilizando para plantas de ambiente úmido que possam tomar proveito dessa abundância de águas e nutrientes que são conduzidos até aí. Aí a gente tem também a possibilidade de trabalhar com wetlands, a gente também trabalhou com isso dentro desse projeto de manejo de água lá em Ibiúna. A gente trabalhou lá exclusivamente com wetlands de fluxo subsuperficial horizontal, como esse ilustrado nesse desenho que não mencionei, mas faz parte dessa cartilha que a gente produziu no âmbito desse projeto. Os wetlands de fluxo subsuperficial horizontal, então, tem essa lâmina de água não aparente embaixo da superfície, e aí tem esse preenchimento com material filtrante no corpo do tanque. Então, a parte disso, a gente, claro, poderia estar trabalhando com uma diversidade de outras configurações de wetlands, a gente poderia estar trabalhando com fluxos verticais, descendentes, com fluxo horizontal, com lâmina aparente, com a combinação, né, em sistemas híbridos de tanques verticais, com fluxo horizontal, se a gente quiser promover máxima remoção de nutrientes, ou até com tanques de wetlands aerados, se a gente precisar reduzir o espaço disponível por alguma determinada situação. Isso é mais aplicável em áreas urbanas do que em áreas rurais, de fato, né? Aqui algumas imagens de sistemas de purificação com wetlands. Do lado esquerdo, a gente tem uma combinação de wetland aerado com fluxo horizontal, e no lado direito a gente tem um fluxo vertical seguido por um fluxo horizontal, ambos para produção de água para reuso. São sistemas que estão em residências, no lado esquerdo uma residência rural, então a aplicação é para irrigação de pomar, e do lado direito a gente tem uma residência urbana na cidade de Itu, e essa água é usada então para uso interno, para descarga de vaso sanitário e para irrigação também. E aí, para fechar, a gente tem o uso de wetlands com plantas flutuantes. Eu acho extraordinária, mais do que tudo, a capacidade de produção de biomassa nesses tanques. Eu tenho uma experiência pessoal com esse tipo de sistema, eu tenho aqui em casa, e durante tempos eu tive a maior parte do meu sistema consistindo de wetlands com plantas flutuantes, e eu produzia 30 quilos medido em balança a cada 2 semanas. Então essa era a quantidade de biomassa que eu produzia num tanque de 6 metros quadrados de plantas flutuantes para um total de pessoas atendidas de 4 pessoas. Então a gente tem uma conversão de nutrientes em biomassa extraordinária, que no meu caso eu usava e ainda uso para proteção de solo nos cultivos de agrofloresta que eu tenho por aqui. Então, quando tem uma necessidade de produção rápida de biomassa, de conversão de nutrientes, eu não vejo nenhum sistema mais produtivo do que o sistema de planta flutuantes. Então, assim, para a gente fechar esse cenário todo dessa lógica dos biosistemas integrados, a gente tem aí um potencial enorme que vai desde o biogás à produção de alimentos. Eu nem comentei, né, mas da possibilidade de produção de peixes com essa água, com esses efluentes produzidos através de sistemas, né, integração de animais como patos, né, por exemplo, e a produção de biomassa de plantas que podem ser levadas para a produção animal consorciadas nos sistemas também.
produção de biomassas com fibras rígidas e fibras macias, fibras rígidas principalmente com as plantas emergentes. A gente fez um estudo em conjunto com um laboratório de valorização de recursos da Universidade de Brasília, que trouxe um estudo sobre produção de papel artesanal com produção de fibras. E aí a gente tem, inclusive, um outro potencial que eu não mencionei, que seria a produção de algas para uma série de usos possíveis, de biocombustíveis, a óleos, a bioplásticos, né? Então, a gente está falando do que seria, num conceito moderno, de biorefinaria a partir da incorporação do esgoto como fonte de recurso. E isso é válido para escalas maiores ou menores, né? Aí, só para deixar uma pulguinha atrás da orelha, assim, um elemento novo que eu sei que muita gente provavelmente nunca viu isso até hoje. Isso é chamado de flowform, ou flowforms, né? Aqui é uma cascata de flowforms. São essas peças que induzem a formação de movimentos rítmicos na água e que, a partir daí, tem uma incorporação de oxigênio e que isso é usado fora do Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem feito uma pesquisa ao longo dos últimos 3, 4 anos, mas fora do Brasil, a gente já sabe de uma série de pesquisas sendo feitas em escalas até bastante razoáveis. O meu professor, Paul Van Dyck, ele apoiou a implantação de um sistema para 40 mil pessoas que recorreu ao uso de flowforms para incorporar oxigênio no sistema logo depois da saída do fluxo de efluentes dos sistemas anaeróbicos. Então, tem resultados muito interessantes também. Aí eu deixo o convite para o pessoal acessar o site da Fluxus. Tem uma seção biblioteca e tem esses diferentes materiais que eu achei que poderiam ser úteis aí para os estudos pessoais de vocês. E, enfim, termino aí com essa apresentação com os contatos da Fluxus e abro aí o espaço para a gente conversar um pouco e trocar um pouco mais de ideia. Obrigado, Guilherme. Acho que sua palestra foi bastante interessante. Até para quem está assistindo ao vivo, quem vai ver mais no futuro, fique tranquilo. Se não conseguir anotar todas as páginas que o Guilherme citou aí, a gente vai disponibilizar isso na descrição do vídeo futuramente. Guilherme, mais uma vez, obrigado. Acho que foi bastante interessante. E a ideia nossa, até de trazê-lo aqui para ter esse bate-papo, era justamente isso, tentar demonstrar para quem está vendo, que verá, que não existe uma única forma de tratar esgoto, não existe somente jogar o esgoto na fossa rudimentar, naquele buraco que a gente cava no solo. Enfim, é uma diversidade de possibilidades. Até você cita aí, de repente, a gente trabalhar com banheiro seco, separar o xixi, usar minhoca, tanque de evapotranspiração que produz banana a partir do esgoto que é gerado no vaso sanitário, produzir gás a partir do esgoto. Imagina, a gente fazer alimento, cozinhar com gás que é produzido no nosso próprio esgoto. O uso de água cinza, wetland, até você citou aí, até produzir peixe a partir do esgoto tratado. E aí, no final, você falou de bioplástico. Mas pensando aí nos seus exemplos, na sua prática, você tem visto, tem percebido que, de repente, essas pessoas que recebem essa tecnologia, ou essas pessoas que demandam essas tecnologias, há resistência delas, em alguns casos, para implantar essas tecnologias? Se em algum momento você observou essa resistência, por exemplo, lá em Ibiúna, e como discutiu isso? Como foi esse trabalho aí com eles? Adriano, essa foi uma experiência muito rica, foi muito interessante porque quando a gente estava fazendo uma formação do Miro, que é a pessoa que a gente incorporou dentro da equipe para poder oferecer, para poder levar adiante a implantação desses sistemas. Ele começou levando o vermifiltro porque o vermifiltro trabalhava com os anéis de concreto. A gente, na verdade, adaptou o vermifiltro para trabalhar com os anéis de concreto, que era uma linguagem que ele estava habituado a fazer, então sempre tem uma adaptação da tecnologia ao conhecimento de quem vai aplicar.
mas também no início, quando a gente começou a falar de biodigestor e de biogás, ele teve uma super resistência. E eu falei, Miro, a melhor coisa que a gente faz, cara, é a gente implantar primeiro na sua casa. Só que nesse momento eu estava programando um curso na minha casa, e aí eu convidei o Miro para vir aqui, ele fez o curso, aprendeu, e aí ele construiu o primeiro biodigestor dele na casa dele. Nada mais justo e apropriado, né? Então, a partir dessa experiência dele, ele ficou mais confortável em implantar esse sistema. Agora, aonde a coisa realmente ganhou espaço, onde a coisa decolou, foi no momento em que que começou a produzir o gás, depois de por volta de 2 meses da implantação do sistema na casa dele, e aí a esposa dele fez um registro em vídeo, que ficou extraordinário, onde ela falava, mostrando, né, uma panela de feijão na pressão, bombando de gás, e ela falava, olha gente, aqui a gente implantou o biodigestor e o biogás está aqui funcionando a 1000 e a gente está cozinhando, a gente cozinha direto, quase dia sim, dia não a gente está cozinhando, e não mancha a panela, não estraga nada, então a gente recomenda, e a partir dessa recomendação ela começou a entender, o pessoal começou a adotar e ver mais valor nisso, aí a coisa começou a deslanchar. O biodigestor ganhou muito mais espaço, até o vermifiltro acabou ficando de escanteio, mas acho que é isso, assim, a experiência conta muito, a implantação de projetos piloto em pequena escala, em que as pessoas vão vendo os resultados, faz toda a diferença, né? E se a gente eventualmente consegue apresentar as pessoas a um sistema parecido ou equivalente, isso facilita, porque aí desmistifica muitas vezes essa eventual resistência que cada um pode acabar apresentando, né? Legal. A Ariane tá coletando as questões aí no YouTube, então quem está assistindo ao vivo não tenha vergonha, pode fazer os seus questionamentos pelo chat. Então, Ariane, tem alguma questão no YouTube? Boa tarde para todo mundo. Primeiro eu quero agradecer que a gente tem um público bem diversificado, tem um grupo de Wetlands da Universidade de Santa Cruz do Sul, tem do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pessoal do DAE, Comitê PCJ, IPT e o pessoal de Olambra. Muito obrigada aí pela participação. E todo mundo parabenizando bastante a apresentação, e nós temos aqui algumas perguntas. A Raíssa, da Ecolove, perguntou se, em relação à remoção do lodo do vermifiltro, qual é a periodicidade e qual é a maneira de fazer essa remoção do lodo? Quando você vai fazer a remoção do lodo, né, se danifica as minhocas de alguma maneira. Legal, obrigado, Raíssa. Realmente precisa ser retirado, né? Agora, o interessante do vermifiltro é que ele exige uma manutenção periódica. Ele exige uma manutenção maior ou menor, dependendo da configuração que a gente montar. Se a gente monta um tanque séptico antes do vermifiltro, em que o material bruto é recebido no tanque séptico, e aí ele pós-digestão é direcionado para o vermifiltro, esse período de manutenção ele fica bem mais alongado. Quando ele chega bruto, direto para o vaso, dentro do tanque, aí ele exige uma frequência maior, que aí é basicamente a gente remover a tampa e usando uma pá, um garfo principalmente, não pá, usando um garfo a gente misturar um pouco esse material, esse substrato com material mais fresco, para que não tenha acumulação. Essa acumulação, na verdade, ela costuma acontecer mais quando tem deposição de papel. Quando tem papel, ele acaba formando uma placa na superfície, e essa placa acaba restringindo um pouco o fluxo ao longo do tempo. Então é interessante estar ciente dessas vantagens e desvantagens de cada um desses sistemas, né? Essa configuração dupla, vamos chamar assim, de tanque séptico mais vermifiltro, é um pouco mais cara, mas reduz esse procedimento de manutenção, simplifica mais do que tudo. Na minha experiência, assim, o caso mais emblemático
que eu tive foi um caso que recebia esgoto bruto, a água do vaso bruta do vermifiltro, e ela exigia uma manutenção de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, mas era um espaço que recebia fluxos grandes pontuais. No dia a dia era um fluxo muito pequeno, mas de um mês e pouco, em mês em pouco, a cada 2, recebia grupos, então tinha uma geração, um volume de água recebida que era muito grande. Então, a recomendação no começo era de trabalhar de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, mas depois a gente começou a reduzir. A gente sentiu que fazendo essa gestão com garfo, misturando esse material de mês em mês, ele tinha uma longevidade maior. Agora, eu também já trabalhei com sistemas duplos, em que a gente tinha um sistema descansando e um sistema em operação. Então, depois de um determinado tempo de uso, a gente sentia que a quantidade de humus estava muito grande, né? Essa mistura de lodo, que na verdade não tem muito lodo, é mais humus mesmo, porque as minhocas processam muito material. Aí a gente desviava o fluxo para um outro conjunto e deixava esse descansando para poder retirar o material. E as minhocas, a gente sentia que elas respondiam de acordo com o fluxo de água. Se a gente via alguma minhoca subindo, saindo do topo, é sinal que está muito úmido o material e que ele precisa de manutenção. E aí, quando a gente deixa ele descansando e que a gente tem o lodo transformado em humus, a gente eventualmente coloca uma isca também dentro do tanque, né? Você coloca uma bola de esterco dentro de um cestinho, pode ser um saco de cebola, sabe? Um tecido aberto, porque aí ele atrai as minhocas e aí o restante do material pode ser recolhido e é levado para uma compostagem complementar, né? Legal. Quem está assistindo aí, fique tranquilo, que todas essas tecnologias, essa diversidade de tecnologias que o Guilherme citou, no próximo ano, aí, como eu sempre falo, na segunda temporada dessa nossa série, a gente vai discutir praticamente um a um. Quer dizer, tanque de evapotranspiração, wetland, vermifiltro, vai ter um programa especial, um episódio especial para cada uma delas. E até, quem sabe, o Guilherme volta aqui para conversar com a gente. Guilherme, até uma questão, ou seja, nós aqui, eu faço parte da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. No entanto, eu acho que não somente aqui na Unicamp, mas fora da Unicamp também essa coisa de juntar engenharia e arquitetura não é algo simples, juntar, quando eu falo, juntar os alunos, né? E aqui eu vi que você, dentro da Fluxus, você que é um engenheiro, tem ecologia, tem a Kátia, que participou, que é química ambiental. Eu queria que você falasse disso. Como que essa experiência de trabalhar com pessoas diferentes, com formações tão diferentes? Olha, na verdade é um prazer, né? A gente hoje nós temos um grupo de 5 pessoas, somos 2 engenheiros, eu sou engenheiro civil, aliás, 3 engenheiros. Eu sou engenheiro civil, tem a Jéssica, engenheira bioquímica, o Renato, engenheiro ambiental, a Bel, que é bióloga, e o Fernando, que é arquiteto. Então, acaba sendo uma composição de saberes muito rica, porque cada um traz a sua própria experiência, sua formação acadêmica, sua experiência pessoal, sua experiência profissional para esse jogo, e a gente acaba tendo resultados muito ricos, porque a gente acaba trabalhando com uma composição desse conteúdo de uma maneira muito produtiva. E a gente procura tomar proveito disso, inclusive quando a gente projeta com outras equipes, porque essa é a nossa equipe. Mas quando a gente vai trabalhar com um grupo de arquitetos, por exemplo, ou com um projeto mais complexo, que tem outros tantos profissionais, hoje a gente está desenvolvendo um projeto que tem 16 outras equipes, né? Entre equipe de elétrica, equipe de hidráulica, equipe de drenagem, equipe de arquitetura, equipe de paisagismo, aí tem, enfim, uma série de outras equipes envolvidas aí. Então, quando a gente se senta junto para discutir um projeto e a gente acaba trazendo esses saberes, fica muito divertido, inclusive, né? Então, de fato, é um prazer, é muito bacana. É muito diferente, né? Mas é uma delícia. Eu pessoalmente, sou muito fã.
Legal. De certo modo, é a água juntando diferentes profissões, né? Eu sempre falo isso aqui na faculdade. Talvez a água vai juntar os arquitetos com os engenheiros aqui numa mesma atividade, né? Ariane, tem mais perguntas do YouTube? Sim, temos bastante perguntas aqui. Ainda com relação à manutenção do sistema de tratamento que você apresentou, Guilherme, o Luciano Zanella, do IPT, gostaria de saber como as pessoas que recebem, têm esses sistemas de tratamento, né? Como elas lidam com a manutenção ao longo do tempo, né? E se você tem alguns desses sistemas trabalhando por muito tempo. Além disso, a Carolina Miyazaki também perguntou se as pessoas que recebem esse sistema de tratamento, se elas recebem algum tipo de capacitação com relação à manutenção e operação. Tá ótimo. Obrigado. Então, já mando de cara um abraço aqui para o Zanella, parceiro, faz tempo que a gente não se vê. Um abraço também para a Caroline, agradeço as perguntas. Olha, eu mostrei sistemas para vocês implantados dentro de um projeto em específico, né, que esse projeto, em conjunto com o IPESA, foi implantado lá em Ibiúna. E as famílias receberam, na verdade, uma cópia da cartilha, né, e os sistemas foram discutidos, né, então não foi que a gente decidiu por eles qual seria o sistema implantado, mas a gente apresentou o rol de possibilidades dentro da leitura que a gente fez de cada uma das propriedades deles. Então, tinha uma visita anterior com um geógrafo fazendo levantamento de dados, levantamento de campo, e, bom, nesse processo aqui a gente começava a conhecer as famílias e aí nessa interação que ia se desenvolvendo essa relação e a gente chegava, afinal de contas, nessa escolha da tecnologia, mas sempre tinha uma discussão sobre manutenção, e essa era uma pergunta recorrente deles, né? Mas isso aí vai dar trabalho, que trabalho que isso vai me dar, eu vou ter que chamar caminhão limpa-fossa, e a gente procurou deixar isso da forma mais clara possível, apresentando também a cartilha como apoio, e tem a vantagem adicional de como os sistemas foram implantados por uma pessoa da comunidade, que é o Miro, que eu comentei com vocês. O Miro é um conhecido, é um morador de lá, né, faz parte ali do grupo. Ele, de tanto em tanto, ele passa na casa das pessoas ainda, o projeto já acabou, ele passa lá, e especialmente quando tem algum problema, ou pedem ajuda para o Miro para instruí-los, caso eles não lembrem exatamente como faz, ou tem alguma questão, ou eventualmente contratam também o Miro para ele fazer o serviço de manutenção, é uma mão de obra treinada, né? Mas, como eu disse, esse é um perfil de projeto que tem um contexto muito específico. Quando a gente está falando de sistemas residenciais que são de projetos individuais, aí, sem dúvida, aí a gente entrega um manual de operação e que faz parte desse acompanhamento, e quando existe alguém que tem uma certa responsabilidade pela manutenção da propriedade de uma maneira geral, essa pessoa certamente recebe treinamento também. É interessante aí que, por exemplo, essa citação do Guilherme aí, por exemplo, o Miro cuidando, ajudando, apoiando aí essa manutenção de outros sistemas, é um pouco o que a Sonali falou na nosso primeiro episódio aí, quando ela dizia que talvez em alguns casos, em aglomerados, talvez seja necessário uma gestão local, talvez um morador cumpra essa função desde que ele tenha essa orientação. Então é interessante que a gente consegue ter esse entrelaço aí de diferentes palestras aqui. Guilherme, aí retornando, né? Banana, minhoca, banheiro seco, xixi, quer dizer, a gente vai produzir banana com esgoto, a minhoca vai estar ali no meio do esgoto, banheiro seco, a gente nem usa como descarga água, quer dizer, a nossa descarga vai ser jogar, ao invés de apertar a descarga para aplicar água, a gente vai jogar serragem, quer dizer, o uso do xixi para irrigar uma planta. Eu acho que é importante a gente você citar no caso, que não é nada disso é feito de qualquer forma, quer dizer, quando a gente produz banana, ninguém está pensando que a banana está imersa no esgoto, quer dizer, a minhoca,
O banheiro seco, tudo isso aí é feito de uma forma planejada, pensada, o tempo que fica cada um o cocô junto com essa serragem fica um tempo tal que tudo isso garante, são tecnologias que garantem uma segurança e a saúde dessa população. Quer dizer, o risco é extremamente minimizado quanto a algum problema de patógeno, de doenças. Quer dizer, ninguém está aqui pregando, eu queria que você comentasse isso, depende de pegar o esgoto bruto, mesmo que tenha passado pouco tempo dentro de uma caixa, e aplicar no ambiente, né? Queria que você comentasse isso. Perfeito. Essas tecnologias todas são frutos de estudos de diferentes pesquisadores, né? Eu comentei, inclusive, do vermifiltro, como tendo sido, a gente ter sido inspirado pelo trabalho do Francisco Madri, e então, além dele, tem uma série de outros estudos, né? A própria produção de biogás com biodigestores não é uma tecnologia de forma alguma nova. O que a gente está fazendo é trazer isso para uma escala unifamiliar, numa forma de construir simplificada. Os próprios wetlands é uma tecnologia que já tem guias da própria Funasa incentivando, mesmo bacia de evapotranspiração, tem o guia da Funasa, tem o guia, né, conjunto de vocês, promovido em conjunto com a ABS, que é um material incrível, aquele livro de tratamento de esgotos em sistemas unifamiliares em pequenas comunidades, né? Então, banheiros secos também, até é curioso falar disso, porque a gente se habituou tanto a lidar com banheiro com água, com essa água cristalina que a gente está habituado a ver, mas esse é um fenômeno relativamente moderno, né? O banheiro sem água era o padrão há não muito tempo atrás. Claro que não tinha os mesmos grau de segurança que conta de fato hoje em dia, mas os banheiros secos compostáveis e todo esse estudo sobre a forma de transformar esse material em algo inerte e seguro para aplicação é bastante seguro. Tem uma referência, assim, até deixo um site que tem um conjunto de pesquisas incríveis, que é a Suzana, né? A Aliança para o Saneamento Sustentável, Suzana com susana.org. É um excelente repositório de informações sobre saneamento ecológico que eu recomendo a todos, que vocês podem explorar todas essas tecnologias que eu apresentei aqui. Elas estão lá apresentadas em diferentes contextos do mundo inteiro. Muito rico o material mesmo. Legal. Ariane, tem mais perguntas do YouTube? Sim. Pegando o gancho aí da pergunta do Adriano, né, sobre o impacto dos sistemas no meio ambiente, nós temos uma pergunta do Luciano Zanella, do IPT, que pergunta se já fez um tipo de verificação, embora os sistemas de irrigação com água cinza sejam pequenos, sabe se já fez algum tipo de verificação de possível contaminação por nitratos ou salinização do solo da área? E a Natália Pelinson também perguntou sobre isso, né? Se teve alguma análise de risco à saúde humana nesses projetos executados, né? Considerando que são sistemas unifamiliares e que normalmente as pessoas vão ter contato aí direto com o efluente e a manutenção, né, dos sistemas. Olha, eu vou fazer uma correção. Na verdade, não existe contato das famílias com efluente, e os sistemas são todos projetados, de fato, para eliminar qualquer possibilidade de contágio. Agora, uma curiosidade também, na Califórnia, no advento da crise de abastecimento que eles viveram na época parecida com o que a gente viveu aqui em São Paulo, 2013, 2014, se eu não me engano, ganhou muita força um movimento do saneamento descentralizado, que na verdade é a gestão descentralizada de água. Essa é a proposta. É um grupo de pesquisa, de trabalho, que apresentou uma proposta para o governo do estado, inclusive, e a partir desse momento, junto das pesquisas acadêmicas que eles já tinham em mãos, eles apresentaram uma proposta de eliminar e de proibir a aplicação de água potável
para irrigação. E aí, enfim, entrou nesse momento a proposta de direcionamento de aplicação de água cinza para irrigação de árvores frutíferas. Eu não sei de nenhum estudo no Brasil feito nesse sentido. A gente até conversou anos atrás com a Isabel, que faz parte desse mesmo grupo do Adriano aí na FEC Unicamp, sobre essa comportamento na nossa realidade sobre relação direta, né, com o lençol freático. Uma coisa que eu posso dizer e de antecipar, de antemão, é que a gente tem um critério de seguir a mesma recomendação que a norma, que a 13969 recomenda com relação à aplicação de esgoto e a distância do lençol freático. Quer dizer, precisa ter uma distância mínima de 1,5 metro do lençol freático até o ponto de aplicação da água cinza. Então, a mesma coisa que vale para 13969 vale para a gente quando a gente está trabalhando com a aplicação de água cinza. Nesse sentido, a gente está trabalhando uma segurança bastante grande para não ter nenhuma questão de eventual contaminação do lençol. Tá? Legal. Até essa questão dessa última pergunta sobre risco, a professora Paula, lá da Federal do Mato Grosso do Sul, tem um trabalho bastante interessante sobre análise de risco em água cinza. Inclusive, ano que vem, ela é uma das... a gente espera que é uma das palestrantes aqui, uma das pessoas que vem participar desse bate-papo. E Guilherme, ainda avançando nessa questão, que você citou um momento ali que o esgoto como um pote de ouro. E queria que você falasse essa questão aí do uso do nutriente, que a gente pode produzir algo a partir do esgoto e sempre ressaltando, de forma criteriosa, segura, a gente pode fazer uso da urina, nós podemos produzir alguma coisa, no seu caso, aí na sua casa, que você produzia uma wetland, era feita a produção de biomassa. Eu queria que você discutisse um pouquinho mais disso, quer dizer, o esgoto, pote de ouro e o uso desses nutrientes. Quando eu falei dessa lógica do esgoto, eu me refiro a esse valor enorme que existe e que a gente não valoriza no nosso dia a dia nessa potencial recuperação de água, nutrientes e energia. Então, de energia ficou claro, a gente está falando de biogás, né, que pode ser usado para cocção direta. Numa escala maior pode ser usado para outros usos, pode ser usado aqui em casa, por exemplo, eu tenho um ponto de iluminação com um lampião a biogás, uma lâmpada, na verdade, no ambiente externo, no entorno do sistema nosso. E aí, em escala maior, a gente pode estar falando até de produção de energia elétrica, mas, assim, na pequena escala, a gente está falando de queima direta, né? Aí eu falei da recuperação de água, que existe então o potencial de uso dessa água com uma quantidade maior ou menor de nutrientes. Como eu comentei, a gente pode configurar as wetlands para remover a maior parte possível ao longo do sistema, seja pela combinação de wetlands de fluxo vertical e horizontal, ou mesmo pela utilização de wetlands de plantas flutuantes. E acho que aí tem uma coisa bastante curiosa, porque isso vai de encontro direto à sugestão do Adriano de falar sobre os nutrientes, né? É que as plantas flutuantes, elas têm uma dinâmica de crescimento radicalmente diferente das plantas macrófitas emergentes. Porque as emergentes, elas têm uma estrutura que tende a ser mais vertical. Então, ela precisa investir energia nesse processo de fotossíntese para produzir uma fibra, né, uma estrutura que seja resistente e que se desenvolve de uma forma vertical, entre aspas, brigando com a gravidade. Então, ela processa, através da associação de micro-organismos que estão presentes nas raízes, então ela processa, os micro-organismos processam a matéria orgânica, transformam em nutriente assimilável, mas a planta emergente tem um desafio de brigar contra a gravidade e produzir a biomassa numa linha vertical. Das plantas flutuantes, a gente tem uma curiosidade, que é o fato dela estar
flutuante sobre a lâmina d'água, quer dizer, ela não briga com a gravidade, ela trabalha com ela, ela se desenvolve lateralmente. Então ela solta os brotos, ela se reproduz nessa maneira, e aí ela cobre a lâmina d'água numa velocidade bastante rápida, né? Em a questão de poucos dias, eu acabei não colocando aqui, mas eu tenho foto registrada do desenvolvimento de plantas de alface d'água num tanque de plantas flutuantes, e é absurda a velocidade de crescimento dela. Então, a gente faz a remoção dessas plantas flutuantes, procurando sempre deixar pelo menos metade da lâmina livre, porque a gente precisa de uma certa entrada de luz também para valorizar a incidência de raios UV na água e de manter a água numa certa qualidade. E a gente tem um controle pontual de larvas de mosquito com peixes também. Então, acho que isso responde a questão. Sim, ótimo. Até um professor aqui da faculdade, ele comenta que se você ficar ao lado de um lago que tem aguapé, você vai escutar o crescimento do aguapé, né? A abertura da planta. Mas tudo isso é aquela questão que a gente discute, você discutiu no começo, é preciso gestão, o que fazer com esse material. No seu caso, aí você deu um exemplo bastante interessante de aplicação numa agrofloresta. Ariane, tem mais perguntas do YouTube? Sim. O Manuel de Figueiredo, aproveitando aí que a gente está falando do wetlands, né, com plantas flutuantes, como fica a questão dos mosquitos? Essa wetland faz o tratamento de águas cinzas diretamente? Pode usar as wetlands para fazer tratamento secundário de água de privada? Manuel, as wetlands, as plantas flutuantes, como a gente falou, tem lâmina exposta, então, e que pode ocorrer a presença de mosquito. Na minha experiência, quando tem mais presença de matéria orgânica, a velocidade de reprodução das larvas e a deposição, de fato, das larvas pelos mosquitos é maior. Quando a água está num certo estágio de purificação, já mais próximo no final, assim, existe um certo equilíbrio que mesmo sem peixes tem uma quantidade de larvas bastante menor. Mas, de fato, o que a gente faz é usar as plantas, usar peixes, né, peixes mais robustos, para poder fazer o controle dessas larvas. Em questão de tratamento secundário, o que eu diria é que na fase secundária ainda tem uma concentração de matéria orgânica grande, e que o que é determinante é a presença de condições apropriadas para o desenvolvimento dos peixes. Hoje, inclusive, eu estava fazendo um teste, porque eu removi todas as plantas de um tanque que era ocupado por papiros, mas o papiros fica bastante agressivo com presença de nutrientes, e ele estava invadindo todos os espaços. Aí eu retirei os papiros, usei outras plantas emergentes, criei um sistema que fica um pouco mais confinado, mas eu ainda estou com uma concentração de amônia bastante grande, e aí tem a concentração de uma certa quantidade de amônia tóxica é prejudicial para os peixes e impede o desenvolvimento dos peixes. Então, nesse sentido, eu digo para você que para a gente ter peixes num estágio secundário, a gente precisa ter uma concentração de amônia mais baixa, né, mais compatível com o desenvolvimento da vida deles. Eu, assim, no meu entendimento, na minha experiência também, ela estaria mais no estágio, pode até no estágio secundário, mas um sistema mais estável, com menor concentração de amônia, para um estágio mais terciário, em que está realmente mais seguro a gente ter os peixes presentes aí. Ótimo. Guilherme, uma outra dúvida, eu vou puxar um pouquinho uma pergunta que acho que o Luciano do IPT fez sobre salinização. Por exemplo, a água da máquina de lavar, que existe, ela se gera dependendo da família, gera uma quantidade razoável diária ou ao longo da semana e um pulso bastante significativo e pontual. Qual a sua experiência nessa questão? Quanto à salinização, quanto à capacidade de salinização,
Por exemplo, você já teve contato com um gramado sendo irrigado com essa água por longo tempo? Como você vê isso? Obrigado pelo reforço do Zanella. Desculpa, até ele tinha feito isso na primeira pergunta, tinha mencionado na primeira pergunta e eu esqueci de comentar. Né? Tem duas questões que a gente pode falar sobre isso, Zanella. A primeira é que a gente está falando de irrigação de frutíferas e não de gramado com água cinza. Tá? A gente está falando de uma aplicação direta, mas de um berço que é preparado. É um espaço que ele tem um certo acúmulo de materiais, de matéria seca, principalmente, né? No caso de Círculo de Bananeiras, eu comentei lá da madeira mais grossa, dos troncos e de uma camada mais generosa de palha em cima, e daqueles sistemas dos anéis escavados com as frutíferas, a gente tem sempre preenchido com palha. Toda a informação que eu tenho, eu não tenho estudo técnico sobre dessalinização, mas o estudo que eu tenho, um estudo técnico meu, né? Não fui eu que fiz, mas o que eu já li de referência externa é que o fato da gente ter esse berço como um espaço de decomposição de materiais, um espaço ativo, né, em que a gente tem uma concentração de micro-organismos benéficos muito alta, porque é um sistema que ele não só tem esse material em decomposição, mas ele é um sistema que recebe esses pulsos de água, em que tem uma entrada de água, esse material acolhe essa umidade, esse material seco, né? Então ele recebe essa umidade, ele retém essa umidade, ele vai liberando lentamente, ele vai criando condições para o desenvolvimento de micro-organismos altamente benéficos para esse processo de purificação de água. E nesse sentido, a taxa de salinização é bastante baixa, mas que existe uma eventual possibilidade de acontecer isso e que se recomenda que faça uma rega eventual, principalmente nos períodos de seca, em que não está acontecendo tanta chuva, que seja feita uma rega também com água potável para não deixar uma concentração só de água cinza. Tá? Legal. Ariane, mais perguntas aí do YouTube? Sim. O Petrus Well pergunta se como tem sido a aplicação de alternativas de tratamento de lodo e biogás em estações de tratamento de esgoto urbanas. Desculpa, gente, é que eu estou com um pouco de eco aqui, às vezes eu não sei se já acabou a pergunta ou não. Petrus, seguinte, eu não trabalho com essa escala de ETEs municipais diretamente no desenvolvimento das estações, mas a gente eventualmente presta consultorias pontuais para sistemas específicos. Tem algum trabalho muito bacana, eu agora esqueci o nome do grupo, ETEs Sustentáveis, o pessoal que tem uma série de universidades que dão suporte a esse grupo de pesquisa, mas que tem um encontro anual desse grupo, que, se eu não me engano, o núcleo central está lá na Federal de Minas. E eu tive num encontro do ano retrasado, no Paraná, e que tinha presença direta do pessoal da da Sanepar, perdão. E aí a gente visitou algumas estações que estavam fazendo uso do biogás e conversão do biogás para produção de energia para abastecimento da própria estação, para o consumo de energia elétrica deles para os equipamentos. Então o gerador tinha um direcionamento local só para a estação propriamente dita, e o lodo tinha um programa de manejo e condução para cultivo agrícola. Tem uma série de pesquisas acadêmicas de uso agrícola do lodo, tá? Então, eu não sei te dizer quem exatamente são os pesquisadores que estão trabalhando mais próximos disso, mas eu recomendo você dar uma pesquisada no pessoal que está trabalhando na ETEs sustentáveis. Sim, sim. Inclusive, as ETEs é um grupo de pesquisa bastante grande aí que envolve o país inteiro.
que é coordenado, a coordenação está lá em Minas Gerais. E a partir desse grupo tem o Brasil, acho que desde agosto, setembro, tem uma nova norma sobre a aplicação de lodo na área agrícola. Então é interessante que a norma antiga era muito impeditiva de se fazer isso, pegar o lodo de esgoto e aplicar na agricultura. E realmente a Sanepar é o grande exemplo do país nesse tema. E aí, Guilherme, fugindo um pouquinho agora do esgoto que a gente gera, mas indo para a água de chuva. O que você tem feito? Você acha que é importante isso imaginando na área agrícola, quer dizer, na área rural, por exemplo, uma família que seja uma única residência, um conjunto de residências, ao invés de deixar isso escoar, como era a prática antiga, né, fazer isso escoar o mais rápido possível para afastar essa água de chuva, né? Como você vê uma gestão adequada, mais sustentável quanto à água da chuva? Obrigado, Adriano. Eu acabei não apresentando nada sobre abastecimento de água e falando dessas fontes alternativas, inclusive de água de chuva, né? Mas a água de chuva acaba ganhando um valor mais significativo quando a gente passa por períodos de seca e, eventualmente, por restrição, né? Por uma menor incidência de chuvas, como a gente vivenciou esse ano e em anos passados também. Então, a gente procura trabalhar com sistemas que enxergam a água de chuva como um elemento precioso nessa paisagem rural, em especial, né? A paisagem urbana tem um contexto bastante específico, mas a gente procura, então, desenhar soluções que valorizem o potencial de captação para o abastecimento com fins potáveis ou não potáveis, depende da condição específica. Hoje existe uma norma, né, a 15527, se eu não me engano, que foi revisada em 2019, que trata especificamente de aproveitamento de água de chuva em áreas urbanas. Então, em área rural é possível aproveitar a água de chuva. Em alguns contextos, a água de chuva é a única fonte disponível e a mais segura para o uso não potável, né? Haja visto o programa 1 milhão de cisternas, que ainda existe, e existe há muito tempo lá no Nordeste, mas eu acho a água de chuva uma fonte extraordinária no Brasil inteiro, na verdade no mundo inteiro, né? Uma fonte bastante preciosa. E aí, bom, a parte da captação de água de chuva, a gente reconhece, então, o excedente das cisternas e esse escoamento das outras superfícies como algo que precisa ser incorporado na paisagem, principalmente nas paisagens degradadas, né? Numa paisagem mais protegida, mais conservada, vamos dizer assim, que a gente tem um solo íntegro e a gente tem presença de florestas, um solo estruturado e uma capacidade desse solo de acolher água de chuva, infiltrar e dar recarga nos lençóis. Aí não tem realmente necessidade alguma de intervenção, mas se a gente está lidando com um cenário degradado, a gente reconhece o potencial da agricultura ecológica, seja através da agrofloresta em especial, ou talvez de outros princípios da agroecologia, mas que valorizem essa capacidade de um solo estruturado acolher a água de chuva e permitir infiltração, ou mesmo da construção de espaços diferenciados, como as barraginhas, né, que são pequenos espaços de acolhimento pontual da água de chuva que oferecem uma possibilidade de uma infiltração lenta e uma umidificação, uma hidratação da paisagem local para o cultivo de alimentos. A Embrapa tem um trabalho bem bonito com as barraginhas, ou mesmo com a construção de lagos ou paisagens de retenção aquática, que é um outro termo que se usa também, para essa lógica de acolher a água de chuva fruto do escoamento superficial, que possa servir como fonte de abastecimento direto para usos menos nobres, ou que possa dar recarga para o lençol freático, que vai abastecer aí os poços locais, as pequenas nascentes, os pequenos córregos, e através disso a gente conseguir acessar uma água, então, do subsolo, do lençol freático, né, água subterrânea mais rasa, purificada para fazer outros usos aí, no caso, os mais nobres, né? Ótimo. Ariane, tem mais questões do YouTube? Sim. A Mônica Ninatual perguntou qual é o uso que pode ser dado para a macrófita flutuante Azolla pinnata.
Olha, a azola é uma planta extraordinária. Desculpa, de novo eu estou aqui com eco. A azola é uma planta extraordinária, que ela era usada nos sistemas ancestrais, principalmente do sudeste da Ásia, mas também no Japão, como fonte de incorporação, de fixação de nitrogênio na água. Eu tive a oportunidade de participar na época, de uma experiência de cultivo de arroz, num sistema integrado com peixes, patos e plantas aquáticas, em que a azola cumpria justamente esse papel e que, associado a esses outros elementos, né, o pato como controle de insetos e os peixes como controle de larvas também. E aí a azola especificamente era usada para esse fim, e quando eventualmente tinha um excesso, quer dizer, a azola tinha uma concentração de azola muito grande na lâmina, ela era removida da área irrigada de arroz e era conduzida, era entregue para um tanque mais fundo de peixes para servir como alimento para eles também. E aí isso pode servir para peixes, pode servir para galinha, pode servir para outros animais de pequeno porte, porque é uma planta muito rica em uma série de macro e microminerais, né? Ótimo, Guilherme. Bom, acho que já está dando nosso tempo aqui. Eu acho que passou muito rápido aqui esse nosso bate-papo. Então, Guilherme, eu queria que você falasse a última fala sua, né, nesse episódio de hoje. E aí eu queria falar também que, de certo modo, eu comentei que a água pode unir profissões diferentes aí, que às vezes as pessoas veem como rival, mas também a água fazendo amizades, né? Que a gente se conheceu em função justamente disso, né? Justamente desse tema. Né? Foi. Eu queria agradecer mais que tudo a oportunidade da gente estar falando com um público técnico, né, Adriano? A gente se conheceu num congresso e a gente se encontrou continuamente em outros encontros técnicos, né? E essa possibilidade de acessar outros pesquisadores e agências reguladoras, comitês de bacia hidrográfica, como você falou do PCJ, eu estou dentro do PCJ, inclusive, é uma oportunidade bastante especial para mostrar que já existe muita coisa feita, que eu sou só uma das pessoas, das N pessoas que estão trabalhando com essa temática, com profundidade, com estudo, né, com muita pesquisa. A gente faz pesquisas, mas de cunho próprio, né, a gente adora a possibilidade de fazer pesquisas em conjunto, de ceder, de oferecer os sistemas que a gente implantou nos mais diversos contextos para pesquisa acadêmica, inclusive na área rural, na área urbana. A gente faz isso pontualmente com algumas universidades, mas a gente tem a possibilidade e oportunidade de desenvolver muito mais e de pegar essas experiências e ser levadas para a gente conseguir transformar e, de fato, até evoluir no que se refere às normas, né, e às possibilidades de uso de tecnologias descentralizadas, de cunho ecológico, como a gente está falando aqui. Né? Espero muito ver essas tecnologias sendo incorporadas para que a gente possa discutir a implantação disso em prefeituras de todo o Brasil, né? Hoje existe uma certa restrição quanto a isso, porque os técnicos das prefeituras locais muitas vezes não têm acesso e, claro, se pautam pelas normas. Então, espero que em algum momento a gente consiga reverter esse cenário e levar adiante essas possibilidades de uma maneira muito mais ampla. Então, obrigado de novo pelo convite e boa noite a todos. E fico à disposição também para quem quiser conversar, entrar em contato, trocar uma ideia de diferentes formas aí. Quem sabe a gente, em breve, tenha outros encontros presenciais para a gente conversar também. Obrigado a todos. Muito obrigado, viu, Guilherme? Sem dúvida, acho que essa questão aí das normas são fundamentais.
E até ressaltando para o público que a norma que dita, que orienta essa questão dos tanques sépticos e os pós-tratamentos está sendo revista. E até uma busca, uma luta para que diferentes tecnologias entrem também nessa norma, sempre respeitando aquelas características, que propicie tratamento, que propicie disposição final e garanta a saúde da população, né? Mas foi ótimo aqui, acho que a apresentação do Guilherme, ele deu essa visão ampla aí, que há diferentes e diversas tecnologias, cada uma com sua característica, cada uma adequada a uma situação específica. Eu acho que foi ótima essa fala, esse bate-papo com o Guilherme. E, mais uma vez, reforço, fiquem tranquilos, a gente vai colocar todas essas citações, todos esses sites que o Guilherme empregou e utilizou, a gente vai disponibilizar, acho que a partir de quinta-feira, quando tiver editado esse nosso vídeo. Desde já, ele já está disponível, mas na quinta a gente faz uma edição e deixa ele mais enxuto. Mas, conforme eu disse, se você gostou, se vocês que estão assistindo, assistirão, gostaram dessa fala, dessa apresentação do Guilherme, curta o nosso canal, fique atento que na próxima semana nós teremos a Isabel Campos Salles Figueiredo. Ela fez um trabalho bastante interessante numa comunidade em Campinas, que justamente foi a discussão dessa separação e destino do esgoto na área rural. Como se dá esse uso do esgoto na área rural, como se dá o destino do esgoto que é produzido na área rural, num caso específico que ela fez a avaliação. Mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida e não conseguiram tê-la respondida aqui ao vivo, não se preocupe, coloque lá nos comentários do vídeo que a gente vai encaminhar para o Guilherme. Então, mais uma vez, obrigado, Guilherme, obrigado aí à equipe técnica, né? O Raul, o José Henrique, a Isabel, que estava dando apoio, a Ariane. E na próxima semana teremos novos palestrantes e também novas pessoas aqui participando. Então, obrigado a todos. Tchau, até o próximo. Até.